Boa noite, professor. Boa noite a todos aqueles que estão assistindo. Me chamo Pedro, eu estou aqui acompanhado com a Damaris Decoté. A gente é do quarto período de farmácia e a gente hoje vai estar apresentando nossa videoaula de parasitologia sobre a Wuchereria bancroft, que ocasiona a doença elefantíase. Esse parasita, Wuchereria bancroft, é um nemanoide que está ligado geralmente em muitas regiões tropicais e que estão ligadas à água, que no decorrer do nosso trabalho a gente vai estar explicando e mostrando essa ligação às suas características. O ciclo de vida desse parasita se inicia quando o vetor intermediário, o mosquito, fica o hospedeiro definitivo, infectado, no caso o homem. Os vermes adultos presentes no sistema linfático produzem microfilárias que migram para o sangue. Assim, o mosquito, quando pica, ele absorve. Assim, quando o mosquito pica, ele absorve essas microfilárias. Dentro do mosquito, as microfilárias se transformam em larvas, denominadas em 3 tipos: L1, L2 e L3. Que se alojam no estágio de L1 na parede estomacal do mosquito. E depois de 6 a 10 dias, a larva passa para o intestino delgado e começa a se desenvolver. Nessa parte é o estágio L2 da larva. Quando a larva chega no estágio L3, ela está medindo cerca de 2 milímetros e se encaminha até a glândula salivária do mosquito, assim como começa a infecção no hospedeiro definitivo, após a picada. No hospedeiro definitivo, voltando-se a se alojar nos vasos linfáticos, depois de 9 meses começa a sua reprodução sexuada, aonde se encontra fêmeas grávidas já com as microfilárias para serem reabsorvidas para o mosquito. O mosquito responsável pela disseminação da doença é a fêmea do Culex quiquefácitus, que fica presente em todo o território nacional. No mundo, temos a presença de 3 variações de parasitas que causam a elefantíase: a Wuchereria bancroft, a Brugai malai e a Brugai timori, que se mostram mais presentes na região do globo, na parte asiática. No Brasil, existe a transmissão ativa somente na região metropolitana de Recife, em cidades como Olinda, Jaboatão e Paulista. Os sinais e os sintomas críticos da doença. Os principais sintomas são febre, dor de cabeça, dor muscular, mal-estar generalizado, acúmulo anormal de líquido nas pernas, nos braços, seios e testículos, aumento de tamanho anormal nos testículos e seios, e calor e vermelhidão nos membros inferiores. O acúmulo de líquido ou edema é algo nítido como um sintoma da doença. Mas como se chega nesses casos desses inchaços que são a coisa que mais chama a atenção na doença? Os vermes adultos causam lesões nos vasos linfáticos, aonde se desenvolve levando ao acúmulo do fluido linfático. A linfa, quando está sendo afetada, ela perde uma das suas principais funções, que é a proteção do organismo, assim gerando inchaços característicos da doença. O diagnóstico
é baseado nas manifestações clínicas descritas, associado à epidemiologia e testes laboratoriais para identificação do parasito. A melhor ferramenta laboratorial para o diagnóstico da infecção é o teste de antígeno, com pesquisas de antígeno circulante filarial, utilizando testes rápidos, qualitativos, ICT, FTS ou OG4C3, ELISA, que é o quantitativo. Embora possa haver falsos positivos, o exame de esfregaços de sangue é uma alternativa menos sensível, mas aceitável em locais onde o teste de antígeno não está disponível. O pico da parasitemia periférica coincide, na maioria das regiões, com o horário preferencial de repasto do vetor, que é entre 11 e 1 hora da manhã. O exame de ultrassonografia possui a potencialidade de detectar indivíduos infectados com formas adultas vivas da filária no vaso linfático, particularmente em vasos intraescrotais do cordão espermático. Os movimentos ativos, denominados de dança da filária, podem sugerir o diagnóstico, mesmo que os testes laboratoriais sejam negativos. O tratamento deve ter indicação de um infectologista ou de um médico clínico geral. Normalmente, é feito o uso de antiparasitários, como ivermectina ou dietilcarbamazina, que tem o intuito de eliminar os parasitas. A dietilcarbamazina é um derivado da piperazina, com rápida absorção e baixa toxicidade, utilizada na forma de comprimidos de 50 mg do princípio ativo. Ela tem a função que age para eliminar as microfilárias da circulação sanguínea. Ela deve ser administrada via oral, dose de 6 mg, entre 1 a 12 dias, podendo ser administrada em única dose ou 3 doses divididas. Esse medicamento é disponibilizado gratuitamente no SUS. A indicação depende da presença de sintomas clínicos ou microfilaremia. Ele tem umas contraindicações que são para crianças menores de 2 anos, gestantes, mulheres no período de lactação e portadores de cardiopatia ou doença renal crônica. Para o linfedema, medidas importantes incluem fisioterapia para promover o fluxo linfático por meio de exercícios estimulantes ao membro afetado. Além disso, também é essencial manter hábitos de higiene e cuidados, evitar possível contaminação por micro-organismos patogênicos. A profilaxia, por se tratar de um mosquito, é muito parecida com a da dengue. A utilização de inseticidas para a diminuição do seu vetor, que é o Culex quiquefacitus, e de suas larvas. O controle biológico pode ser utilizado com algumas espécies de peixes, lavofagos, a drenagem de águas pluviais e o tratamento de esgoto. A profilaxia, então, se torna uma das principais formas de auxiliar no término da disseminação da doença, juntamente com os medicamentos, já que é uma doença que infecta cerca de 120 milhões de pessoas ao redor do mundo, causando problemas físicos, mentais e deixando uma aparência totalmente deformada. Esse foi o nosso trabalho sobre Wolgeria, Bancroft e
elefantíase. Espero que goste. Muito obrigado pela sua atenção.